Nas sombras do tempo, e entre os véus do mistério que envolve os corredores do Vaticano, uma profecia antiga ainda inquieta estudiosos, teólogos e líderes religiosos. Trata-se das enigmáticas profecias de São Malaquias, atribuídas a Malaquias de Armagh, arcebispo irlandês canonizado e reconhecido por sua intensa espiritualidade, milagres e visões. No século XII, durante uma visita à Santa Sé, por volta do ano de 1139, o arcebispo teria sido tomado por uma série de visões proféticas ao contemplar o trono papal. Visões que, segundo relatos posteriores, revelavam a sucessão de todos os papas até o fim dos tempos. Essas visões resultaram em uma sequência de 112 lemas em latim, curtos e simbólicos, cada um supostamente associado a um futuro papa, descrevendo aspectos de sua origem, brasão, nome, características pessoais ou contexto de seu pontificado. Estranhamente, o manuscrito permaneceu oculto nos arquivos secretos do Vaticano por mais de 4 séculos, até que foi publicado pela primeira vez em 1595 por Arnaud de Lyon, um monge beneditino, em seu livro Lignum Vitae, mais de 450 anos após a suposta revelação. Desde então, a lista tem provocado debate, controvérsia e fascínio. Para muitos fiéis, os acertos dos lemas até o século XX são impressionantes demais para serem obra do acaso. Já para outros, há indícios de falsificação histórica, possivelmente elaborada para manipular as eleições papais do século XVI. O que é inegável, porém, é o poder simbólico e psicológico da profecia, especialmente quando se observa que o último lema da lista aponta para o fim da própria Igreja como a conhecemos. Este último lema é o mais sombrio de todos. Após o 111º Papa, descrito como Gloria Olivae, surge uma ruptura na sequência. Não há o 112º lema, apenas uma longa e sinistra descrição. Ela fala de um Papa chamado Petrus Romanus, Pedro o Romano, que, segundo a profecia, guiará o rebanho católico em tempos de extrema tribulação, sofrimento e perseguição, até que a cidade das 7 colinas, Roma, seja destruída e o juiz supremo venha reinar no mundo. A profecia se encerra com estas palavras: na extrema perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações. Após isso, a cidade das 7 colinas será destruída e o terrível juiz julgará o povo. Fim. Tais palavras ecoam diretamente ao apocalipsismo cristão e traçam um paralelo com textos bíblicos como o livro de Apocalipse e as advertências escatológicas feitas por Jesus Cristo em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, intensificando o temor de que estejamos vivendo os momentos finais da história eclesiástica. Mas seria essa profecia uma revelação divina, uma fraude elaborada, ou apenas uma coincidência interpretativa moldada pelos acontecimentos da história? O fato é que o interesse por São Malaquias renasce com força sempre que o mundo mergulha em crises religiosas, políticas ou morais. E com o pontificado atual sob intenso escrutínio e em meio a um cenário global instável, muitos se perguntam: teria o último Papa já assumido o trono de Pedro? Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. A precisão de muitos dos lemas atribuídos aos papas anteriores na profecia de São Malaquias tem sido objeto de fascínio até mesmo entre os estudiosos mais céticos. São exemplos frequentemente citados o lema Lumen in Caelo, luz no céu, associada a Leão XIII, cujo brasão continha uma estrela radiante, e de Meditate Lunae, da metade da lua, relacionado a João Paulo I, cujo curto pontificado, apenas 33 dias, conclui simbolicamente com as fases lunares, reforçando a ideia de transitoriedade e incompletude. Muitos desses lemas, especialmente até o século XIX, apresentam correlações tão impressionantes com os papas que levantam suspeitas sobre a autenticidade do texto.
Para alguns críticos, ele teria sido escrito ou modificado retroativamente para se encaixar aos pontífices anteriores à sua publicação em 1595. No entanto, a maior parte das polêmicas se concentra nos lemas referentes ao século XX e, sobretudo, a figura do último Papa Francisco. Na contagem tradicional, o antecessor de Francisco, Bento XVI, seria o último Papa numerado na lista associada ao lema Gloria Olivae, Glória da Oliveira. Este título foi amplamente interpretado como alusão à Ordem de São Bento, ao qual o pontífice estava espiritualmente vinculado, visto que a oliveira representa a paz, mas também o sofrimento e o martírio, temas recorrentes na tradição beneditina. Após esse lema, a lista profética rompe com padrão e passa a apresentar, sem numeração, o único trecho extenso e profundamente apocalíptico. Na última perseguição à Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que apacentará as ovelhas entre muitas tribulações. E quando essas forem terminadas, a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz terrível julgará o seu povo. Este trecho não apenas encerra a profecia, mas o faz com um tom definitivo e sombrio. A referência à cidade das 7 colinas é amplamente reconhecida como uma alusão a Roma, o que conecta diretamente o texto às passagens escatológicas nas Escrituras. No livro de Apocalipse 17:9, lemos: Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Uma clara imagem associada a Roma como centro do poder religioso e político. Já em Apocalipse 18:2, ecoa o juízo sobre esse poder simbólico. Caiu a grande Babilônia, morada de demônios e prisão de todo espírito imundo, reforçando a ideia de uma queda espiritual e moral de proporções globais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. A identidade de Pedro o Romano é motivo de intensas especulações. Embora Francisco não tenha esse nome, muitos apontam que simbolicamente ele represente um retorno às origens humildes da Igreja, tal qual o apóstolo Pedro, sendo ao mesmo tempo o primeiro Papa oriundo das Américas e também da Companhia de Jesus, uma ordem historicamente envolvida em missões e diplomacia global. Além disso, seu nome de nascimento é Jorge Mário Bergoglio. Possui raízes italianas, romanas, o que alguns enxergam como uma possível ponte simbólica ao título O Romano. Diversos estudiosos e teólogos cristãos contemporâneos têm abordado a profecia sob diferentes perspectivas. Mateus Eleutério, conhecido por suas análises bíblicas e escatológicas em plataformas digitais, interpreta a atualidade do pontificado como um tempo de confusão doutrinária e a aproximação com ideologias progressistas e globalistas, o que, segundo ele, poderia configurar a apostasia mencionada em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia. Já Daniel Mastral, com sua experiência no combate ao ocultismo, levanta hipóteses de que a estrutura religiosa de Roma poderia ser manipulada por forças espirituais sombrias nos tempos finais, cumprindo o papel profetizado de um sistema religioso que será julgado pelo próprio Deus. Daniel Lopes, por outro lado, observa os sinais globais como peças de um grande tabuleiro profético. O aumento de catástrofes naturais, as perturbações climáticas, a aceleração de tecnologias invasivas e os mecanismos de controle social como ferramentas de um sistema anticrístico, o qual poderia emergir após uma ruptura dentro da própria Igreja. A centralização do poder espiritual e político em mãos unificadas, de acordo com Lopes, pavimenta o caminho para o cumprimento de 2 Tessalonicenses 2:4, onde se diz que o homem da iniquidade se sentará no templo de Deus, proclamando ser Deus. O arqueólogo e apologista Rodrigo Silva tem uma visão mais cautelosa. Embora reconheça paralelos entre as profecias de Malaquias e as advertências bíblicas, ele ressalta a importância de não se construir doutrinas sobre revelações extrabíblicas, lembrando que a própria tradição reformada aponta para a suficiência das Escrituras. Para ele,
O texto de São Malaquias é no mínimo um alerta simbólico que deve ser lido com discernimento e fé fundamentada na palavra. Paralelamente a essas interpretações teológicas, o mundo atual vive um cenário de intensa efervescência geopolítica. A guerra entre Rússia e Ucrânia, os conflitos renovados no Oriente Médio, a ameaça crescente da inteligência artificial sobre o livre-arbítrio humano, os debates éticos sobre transhumanismo e controle biotecnológico, somado às restrições às liberdades civis e religiosas, desenham um panorama que muitos associam a um prelúdio do apocalipse. A constante menção de uma nova ordem mundial, termo que, embora conspiratório para alguns, já foi utilizado por líderes globais em discursos oficiais, levanta o temor de que estejamos caminhando para uma instauração de um governo único, com uma religião ecumênica e institucional, exatamente como predito pelos textos escatológicos cristãos. Diante de tantos elementos interligados, profecia, tradição, atualidade e escritura, a pergunta permanece no ar como uma sombra projetada sobre os tempos que vivemos. Estaria o mundo testemunhando os passos finais da história eclesiástica sob o olhar de um último pastor? Se este mistério mexeu com você, deixe o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam um desejo pelo desconhecido. As profecias de São Malaquias permanecem envoltas por um véu espesso de incerteza e fascínio. Entre acusações de falsificação histórica e defensores de sua veracidade sobrenatural, a verdade parece escapar por entre os dedos do tempo. Seja como produto de uma mente engenhosa do século XVI ou como fruto de uma inspiração divina que transcende os séculos, o fato é que o conteúdo da profecia provoca inquietação, reflexão e um estado de vigilância constante, especialmente em tempos como os nossos, marcados por instabilidade moral, crises de fé e desconfiança institucional. A coincidência entre o fim da lista profética e a eleição de Francisco parece para muitos mais do que mera casualidade. Em um mundo cada vez mais polarizado, onde valores tradicionais são confrontados por novas visões de sociedade, onde a espiritualidade se vê ofuscada por um materialismo crescente e onde a própria igreja enfrenta tensões internas, escândalos, cismas doutrinários e disputas sobre o rumo da cristandade católica, o simbolismo de estar vivendo sobre o último Papa ressoa de maneira inquietante. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. Francisco, por sua postura aberta ao diálogo interreligioso, à ecologia, às questões sociais e à inclusão, foi ao mesmo tempo admirado e criticado. Para uns, ele representou uma renovação necessária, para outros, uma quebra com o que seria a tradição imutável da Igreja. E foi exatamente essa ambiguidade que alimenta as especulações sobre sua identidade profética. Teria sido ele o enigmático Pedro Romano, aquele que, segundo a profecia, pastorearia o rebanho em meio às tribulações finais, antes da destruição da cidade das 7 colinas e do julgamento último? A citação de Mateus 24:6, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ecoa como um lembrete claro de que nos tempos de agitação, o medo não deve tomar o lugar da vigilância espiritual. Para os que creem, a exortação à perseverança, a santidade e a esperança torna-se vital. A fé nesses tempos não é apenas uma âncora, mas um farol em meio à névoa de eventos mundiais. Para os estudiosos e historiadores, o cruzamento entre profecia, geopolítica, história e simbologia cristã continua sendo um campo fértil de análise. Eles buscam padrões, correlacionam fatos, comparam textos e tentam separar o místico do manipulável. Ainda assim, o que permanece é a força do símbolo, a ideia de que estamos à beira de algo maior, algo que transcende os ciclos ordinários da história humana. Assim, o silêncio que precede a tempestade talvez não seja apenas a ausência de som, mas um espaço onde a consciência coletiva sente que algo está por vir, um limiar, um tempo de decisão. Para alguns, pode ser apenas mais uma página nas teorias escatológicas, para outros, o prenúncio real do fim de uma era.
E diante disso, uma pergunta permanece viva no ar, mais intensa a cada novo acontecimento global. Estaremos realmente vivendo os últimos capítulos da humanidade como a conhecemos? E assim mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por resposta nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.